A grande gama de povos que viviam na região do Oriente Próximo durante o período da Antiguidade Oriental eram conhecidos como sociedades hidráulicas. Mas afinal de contas, o que é o conceito sociedade hidráulica? As primeiras civilizações da história da humanidade surgiram e se desenvolveram na região do Oriente Próximo. A região do Oriente Próximo é a região do Oriente Médio e parte do Mar Mediterrâneo. Nessa região do Oriente Próximo, o que predominava na geografia e nas paisagens naturais eram grandes regiões de solo árido e seco e também de extensos desertos. Nessas regiões era possível encontrar também terras muito férteis e propícias para a criação de animais e para a agricultura. As terras férteis estavam concentradas às margens de grandes rios, como o Rio Nilo, o Rio Tigre, o Rio Eufrates e o Rio Jordão. Essa região é conhecida como a região do crescente fértil, pois são áreas férteis que estão ao redor de grandes extensões desérticas e secas. Esses povos começaram a migrar para a região desses grandes rios aproximadamente há 10 mil anos atrás. Então, aproximadamente há 10 mil anos, ocorreu a última era glacial que alterou as condições climáticas do nosso planeta. Com isso, grupos humanos começaram a migrar para próximo às margens desses grandes rios, já que ali era possível ter condições de sobrevivência. Com o tempo, esses povos foram se sedentarizando e formando pequenas comunidades agrícolas e deixaram de ser nômades. Nômades, para aqueles que não sabem ou não lembram, são grupos humanos que sempre estão se deslocando em busca de condições de vida. Então eles pararam de ser nômades e começaram a se sedentarizar. Para usufruir melhor dos recursos hídricos, eles começaram a produzir uma série de obras em torno desses rios, como diques, barragens, pontes e principalmente canais de irrigação. Essas obras possibilitaram uma melhor safra. Então essas sociedades, elas são consideradas sociedades hidráulicas, pois elas construíam obras para usufruir melhor os recursos hídricos. Então este que é o conceito de sociedade hidráulica. Essas obras, elas possibilitavam uma melhor safra. E com comida em abundância, isso torna mais fácil um aumento populacional, começa a nascer mais criança. O aumento populacional, ele vai intensificar o crescimento dessas comunidades agrícolas, que com o tempo vão começar a se tornar vilas e depois cidades, surgindo assim as primeiras cidades da história da humanidade por volta do ano 4000 a.C., lá na região da Mesopotâmia. Com o tempo, esse excedente de comida que passou a ser produzido, ele começou a ser trocado com outras comunidades agrícolas, surgindo assim o escambo. Com o tempo, esse escambo foi se intensificando até dar origem ao comércio. Então, a agricultura era a principal atividade econômica dos povos ali que viviam na região da Crescente Fértil. As sociedades que se desenvolveram na região da Crescente Fértil, elas eram também consideradas agricultura de regadio. A agricultura de regadio, pois elas tinham o controle do fluxo dos rios, o que tornou possível irrigar áreas mais distantes das margens, melhorando ainda mais a colheita, gerando mais comida, que fazia com que o escambo e o comércio se intensificassem. E elas também são consideradas agricultura de regadio, pois todo ano os rios tinham uma cheia. Então, por exemplo, o rio Nilo todo ano ele inundava e impossibilitava de plantar ali ao seu redor. Só que depois de um tempo, o rio voltava ao normal. Quando o rio voltava ao normal, ele deixava um monte de segmento orgânico no solo, que tornava o solo muito bom para a agricultura. Então, esse é o conceito de agricultura de regadio, por eles dependerem do ciclo do rio e por eles terem o controle e todo esse fluxo do rio. Então, com o tempo, eles começam a prever as cheias. Com isso vai surgir os primeiros calendários. A construção desses diques, dessas pontes, dessas obras hídricas vai fazer com que se desenvolva a matemática, a geometria. Então eles são importantes para a história da humanidade. As sociedades hidráulicas serão nessas sociedades que vai surgir a escrita, os primeiros códigos de leis da história da humanidade, como os 10 mandamentos e o Código de Hammurabi. Se quiser saber um pouco mais sobre os povos que viviam na região da Crescente Fértil, temos um vídeo que explica a Crescente Fértil em 3 minutos. Temos vídeos sobre os povos mesopotâmicos, persas, hebreus, sobre o reino do Egito, sobre o reino de Cush e o reino de Axum. Então, se você quiser aprofundar melhor o seu conhecimento sobre os povos que viviam na região ali do Oriente Próximo, na Antiguidade Oriental, maratone os vídeos no nosso canal. E lembrando que conhecimento é poder, e aqui no Vem Fazer História, cada aprendizagem é uma nova conquista. Até o próximo vídeo.